Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia. 11h05 está começando o CBN Esportes. O CBN desta quarta-feira, 15 de janeiro, vai ser dada a largada para a temporada 2025, Campeonato Paulista a todo vapor. E a CBN estará em campo hoje com os nossos clubes. A Ponte Preta a partir das 18h30 lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E às 7h30, total cobertura também para Guarani e Botafogo. Então vamos começar o programa com uma notícia chata, hein? Lesão. Gabriel Jesus vai perder o restante da temporada do Arsenal por uma lesão sofrida no jogo entre Arsenal e Manchester United pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O clube confirmou que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. No momento em que o Gabriel Jesus estava crescendo no Arsenal, até fazendo gols, e acontece aí esse problema envolvendo o atacante brasileiro. Antônio Lupe, bom dia. A Macaca está de volta, vai jogar o Paulistão contra o Novo Horizontino, forte Novo Horizontino a partir das 18h30, Lupe! Tudo bem, Carlão? Ótima quarta-feira para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Vai ser dada a largada para a temporada 2025 e a Ponte Preta já tem pela frente um adversário bem conhecido, Novo Horizontino, equipe que a Macaca vem enfrentando há um bom tempo em vários campeonatos, na Série A do Campeonato Paulista, na Série A2 e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Um Novo Horizontino que manteve a base, alguns reforços pontuais contra uma Ponte Preta totalmente diferente do que foi o ano passado. A expectativa fica por conta dos reforços. Todos já foram regularizados em relação àqueles atletas que a Ponte anunciou oficialmente. O time que vai ser colocado em campo por Alberto Valentim ainda é uma grande dúvida. Não se surpreenda se na escalação inicial aparecer 3 zagueiros. 3 zagueiros. Eu aposto em 3 volantes. 3 zagueiros, olha só, seria aí... O Brigatti, como treinador, ele chegou a escalar 3 zagueiros. O Alberto Valentim, a gente vai ter aí a primeira experiência hoje, a partir das 18h30, em Novo Horizonte. Mais Premier League, o Liverpool empatou em 1-1 com o Nottingham Forest ontem na casa do adversário pela 21ª rodada da Liga Inglesa. O neozelandês Chris Wood abriu o placar no início do jogo e o português Diogo Jota, em seu primeiro toque na bola após entrar na partida, igualou para os Reds no segundo tempo. Líder da Premier League, o Liverpool chegou aos 47 pontos e manteve os 6 de vantagem que tinha sobre o Forest, agora o vice-líder com 41 pontos. Futebol paulista, hoje tem São Paulo estreando na FC Series contra o Cruzeiro, lá na Florida Cup. O Corinthians se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã aqui em Bragança Paulista. O Santos recebe o Mirassol na Vila Famosa amanhã. E hoje tem Verdão às 9h35 contra a Portuguesa. Clássico paulista, sim senhor, no Allianz Parque. Australian Open, a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka derrotou a espanhola Jéssica Bouzas por 2-0, parciais de 6-3 e 7-5. A bielorrussa venceu os primeiros games com tranquilidade, mas viu a 54ª do ranking crescer na partida e precisou correr atrás da desvantagem no placar no segundo set para garantir a vitória e avançar à terceira rodada. Lupe, 7h30, tem Guarani, tem o Bugrão que vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto, um clássico do interior paulista na abertura do campeonato estadual. No estádio Brinco de Ouro, a casa do Guarani. Guarani estreia em casa e as manchetes, elas são diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Um Guarani totalmente reformulado para a temporada 2025,
com jogadores jovens. Inclusive o Guarani, a gente já tem aqui uma provável lista dos atletas inscritos. Tem jogadores que foram contratados, mas que não devem ficar à disposição do técnico Maurício Souza para a primeira rodada contra o Pantera, contra o Botafogo. O jogo com transmissão aqui da CBN. Quem sabe resultados bem diferentes em relação à temporada passada. É isso o que o torcedor espera. É isso que o torcedor espera, é isso que a gente espera do Guarani para 2025, bem diferente do que foi o terrível 2024. Fórmula 1, os primeiros passos de Lewis Hamilton com a Ferrari nas pistas já tem semana e carro definidos. De acordo com o site italiano autoracer.it, o heptacampeão vai dirigir o modelo F1 75, utilizado pela equipe na temporada de 2022, em um teste no circuito de Fiorano, na próxima semana, hein? A escuderia do cavalinho rampante de Maranello já havia reservado os dias 21, 22 e 23 deste mês para os testes. O mais provável é que o britânico entre na pista na quarta-feira. Você sabe, Lupe, quem é o cavalinho rampante? Não sei, Pocotó. É aquele distintivo da Ferrari, aquele cavalinho. Cavalinho o quê? Cavalinho rampante, o vermelhinho, lá da Itália. Boa sorte a Lewis Hamilton. Não seria melhor um cavalo empinado? Pode ser. Fábio Scheibe, hoje direto da Pauliceia, direto da Selva de Pedra, já contando os minutos para a estreia do Verdão. Fábio Scheibe, tem Série A2 de Campeonato Paulista e tem time gigante da região já em campo. Fabião, uma boa quarta-feira para você. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Hoje também tem início a Série A2 do Paulistão. 7 dos 8 jogos da primeira rodada acontecem hoje. Inclusive já tem bola rolando em Barueri. O 15 de Piracicaba vai conquistando uma vitória fora de casa, com gols de Rodolfo e Igor Bolt. O Inhoquim vai vencendo o Oeste por 2-1, 5 minutos do segundo tempo. Outros times da região também entram em campo. Mais tarde, às 3 da tarde, em Indaiatuba, o Primavera recebe o São Bento. E às 7 da noite tem Capivariano e Santo André em Capivari. O Ituano estreia somente amanhã, fora de casa, contra o Rio Claro. Carlão. Boa sorte para as nossas equipes na Série A2 do Campeonato Paulista. Antônio Lupe, Copinha São Paulo. Uma torcida está feliz, satisfeita, pois segue na Copinha. A outra torcida está triste pela eliminação. Clubes campineiros na Copinha, Lupe. E só o Guarani continua na Copinha em relação aos clubes da região. Ontem o Bugre fez bonito, venceu o Atlético Mineiro mais uma vez pelo placar de 3-1 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário é a Ferroviária, que eliminou o Santos nos pênaltis. Já a Ponte Preta ficou pelo caminho. A Macaca perdeu para o Botafogo do Rio por 1-0, gol nos acréscimos, e se despediu da competição. Esse Guarani tá com um cheirinho bom, hein? Tá com um cheirinho bom. Tem a Ferroviária, que foi guerreira ontem contra o Santos, mas o Guarani tá muito forte, venceu o Galo com autoridade, apesar da arbitragem, hein? A arbitragem ajudou o Galo. O Guarani fez um gol lá que eu não consegui enxergar a falta, não consegui enxergar a bola saindo, mas o Bugre venceu e é isso que importa. Que vacilo, hein, Carlão? Que vacilo da Ponte ontem nos acréscimos, hein? Tadinho, goleiro Ângelo, né? Goleiro, sei, né? Falhou, não vou dizer. Daqui a pouco a gente discorre. A gente vai discorrer sobre o tema, a eliminação da Macaca, e o Guarani segue na Copinha. 11h14, Oeste 1, 15 de Piracicaba 2, rodada de abertura da Série A2, 8 minutos do segundo tempo lá na Arena Barueri. O CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, pai do Gabi. O pai do Gabi Bortoleto, que vai representar o Brasil na Fórmula 1 nesta temporada 2025. Streamings, efeitos especiais com Samela Dip. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro.
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11h15, quartou, Thaís Azevedo e o trânsito Campinas e região. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, ali pela região do centro, trânsito carregado pela Senador Saraiva, pela pista da direita, desde a rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, trânsito livre. A Avenida Campos Sales tem excesso de veículos somente na chegada a Glicério. Quem segue pela Avenida Francisco Glicério reduz a velocidade da Avenida Rosimbo Maia até a rua Doutor Tomás Alves e mais à frente na chegada a Moraes Salles. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. A Avenida Andrade Neves tem trânsito intenso na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo. Quem segue no sentido oposto não encontra dificuldades. Pela Avenida Barão de Itapura, excesso de veículos desde a rua Barão Geraldo de Rezende até a Avenida Brasil. Um alerta para o motorista agora que segue pela rodovia Campinas-Mojimirim. Tem excesso de veículos e trânsito carregado na saída da rodovia Dom Pedro até o quilômetro 116, por conta de uma ocorrência. Inclusive a via marginal da rodovia Dom Pedro também está bastante carregada no acesso ali à rodovia Campinas-Mogi, próximo ao Parque Imperador. O motorista tem que redobrar a atenção. Carlão. Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h17. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h19, abertura da Série A2, Oeste 1, 15 de Piracicaba 2, 13 minutos do segundo tempo lá na Arena Barueri. E você pode participar conosco através do 99186-9070, 99186-9070. Só um detalhe em relação à Arena Barueri, hoje ela recebe 2 jogos, né? A abertura da Série A2 do Campeonato Paulista entre o 15 e o Oeste, por enquanto 14 minutos do segundo tempo, o 15 na frente por 2-1. E um pouquinho mais tarde, às 6h30, o Palmeiras joga pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrenta a equipe do Sport,
também lá na Arena Barueri. Será que esse gramado vai aguentar? E eu tô vendo mais ou menos um new look da Arena Barueri, né? Olha lá. É sintético agora, né? Gramado sintético. É agora. sintético? Confirmou aí, Lupe. Estávamos com essa dúvida. Gramado sintético agora. Porque tem um... Operação da ex-patrocinador do Palmeiras que adquiriu, né? A concessão da Arena Barueri, reformou. Agora é gramado sintético. Mas foi esse finalzinho de 2024, porque quando o Palmeiras venceu a Ponte lá pelo Campeonato Paulista, era normal, né, Chaibe? Por isso que o Palmeiras jogou em Campinas, aqueles jogos contra o Atlético Mineiro e Cuiabá, também reforma a Arena Barueri, trocando gramado, fazendo algumas melhorias também no estádio. Boa, então não vai sofrer, né? Então... Fomos pelo gramado contra a Ponte. Fomos pelo gramado, isso. Você desfilou o seu belo talento pelo gramado da Arena Barueri. Arena Barueri. E o Quinzão vai faturando aí a primeira 15 do segundo tempo, mas o 15... Sabe quem que é o goleiro do 15? Quem que é? Pegorari. Pegorari. Espero que seja um 2025 diferente, hein? Falar menos e jogar mais, porque competência a gente sabe que você tem. Mas é isso. Vamos lá. E aí, Lupe, e a galera, hein? Vamos lá, então. O pessoal tá mandando mensagem. Derivaldo tá aqui, sempre sintonizado na CBN. Essa é boa, cavalo rampante. Bom dia, Derivaldo. Derivaldo conhece. Entrando na onda do rádio vintage, Carlão e Felipe. Carlão, venho e cobro-lhe. E a macaquinha que deste como classificada? Acertei 50%, o Bugrão. Acertei. É verdade! Ontem o senhor cravou a classificação da macaca no Arena. Agora está sendo cobrado. Mas eu pedi, né? Eu falei, pode me cobrar. Quem mandou a mensagem foi o Vinícius. Boa, Vinícius, o ouvinte não esquece. O ouvinte, ele... Eu imagino hoje no Arena que a rapaziada vai me torrar a paciência. Você foi corajoso. Só que aí a coragem, às vezes, você precisa colher as consequências, né? E aí a gente vai aguardar hoje. O Bugrão foi bem. Nossa, o Guarani foi bem. Mas a Ponte não foi mal, mas não vacilou o goleiro, né? Vacilou o goleirão. Mas você acha que foi mais um erro no posicionamento da barragem humana, da barreira, ou ele estava mal colocado? Eu achei que ele estava mal colocado. Eu não sou goleiro, o senhor tem lugar de fala. Eu achei que a barreira estava um pouquinho mais pro lado ali. Tava cobrindo o canto. O chute foi longe, mas o rapaz também acertou um chute bonito. Sim. Não podemos tirar do Botafogo. Não podemos tirar os méritos do Charles. Aliás, Lupe, eu não sei se o ouvinte, principalmente o Ponte Pretano que acompanhou aí a transmissão na reta final, o Diego Domene, ele deu uma declaração forte no fim. Ele foi o capitão da Ponte, ele disse, ama a Ponte Preta e tal, mas pode ter sido meu último jogo porque o contrato dele vence, e ele mesmo falou, ninguém me procurou para renovar e eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Frases do Diego Domene, que foi uma boa figura da Ponte na Copinha São Paulo. Eu tenho aqui, o contrato... o contrato dele vence dia 30. 30 de janeiro. E ele não foi procurado até agora, ele deu uma entrevista. E é o capitão da equipe, hein? O capitão da equipe. Eu acho que a Ponte poderia olhar com mais carinho pro Diego Domene. Não sei como é que está esse processo de renovação, se há o interesse da macaca, mas poderia enxergar, dar um pouco mais de atenção para o Domene, que fez uma boa Copa São Paulo, tem um valor aí, dá para acreditar aí no potencial do Domene. Tem um outro detalhe também em relação aos ouvintes, tá mandando aqui antes o Cris Salvione. Bom dia, Carlão, Lupe, tamo junto. Missão dada, missão cumprida, né, Carlão? Eliminou a Ponte e arrastou o Santos. Obrigado, Carlão. Cris Salvione, também, lá de Sumaré. Tava 2-0, né? Bom dia, é o Maicon. Carlão, o juiz tentou ajudar o Atlético, mas não avisaram ao Bugrão que atropelou. Não, aliás, não é que, pelo amor de Deus, cara, eu não sei o que ele marcou. Falta, talvez ali um lance que nem perto de falta foi, mas o único lance que houve um contato foi o Nogueira se desvencilhando do atacante do jogador do Atlético, do defensor do Atlético. O único lance próximo de falta que eu não daria. Agora, a curva da banana não aconteceu. Eu não sei o que o auxiliar viu, não sei o que o árbitro viu. Mas no jogo contra o Bandeirante, o Guarani também já teve um gol. Teve, o João Marcelo, estranho. Não era pra ter anulado, era pro Guarani ter tido uma vitória mais tranquila. É que a safra é ruim. Se a gente já tem uma safra ruim, os árbitros da Copinha são árbitros novos. Então o pessoal que tá vindo também não tá dando conta do recado. No jogo de mata-mata contra o Atlético Mineiro, faz falta, né? O Guarani venceu, tudo bem, mas faz falta. O jogo poderia ter sido um pouco mais tranquilo para o Bugre. Agora que vem a pergunta, ó. O Jeremias mandou mensagem aqui pra gente.
Jeremias. São 4 participações. Vai. Jeremias, Marcelo, o Sidney e o Carlos de Vinhedo perguntam: onde vai passar o jogo Lupe, da Ponte favor. Preta? Pessoal, 99.1 FM, CBN Campinas, com Cabela, Carlão de Freitas, Adriana Almeida e Eliel Almeida. Liga o radinho na CBN e vai por aqui, porque assim, nós estamos também com essa mesma dificuldade. Então, faz o seguinte, nós aqui vamos dar um jeito. Então, sintonize na CBN Campinas, porque o que acontece? Ontem a federação divulgou, aos 49 do segundo tempo, que o pay-per-view do Campeonato Paulista, ele não é do Premier, como o torcedor já está acostumado, né? Sim. Então, são várias plataformas de streaming que vão mostrar, transmitir as partidas fora das emissoras que têm também o direito de transmissão, no caso a Record e a TNT. Então, tá bem confuso, mas fique ligado na CBN, Sim. É mais tranquilo. Agora, o Lupe e o torcedor também, né? Cara, 2025, Campeonato Paulista, né? Uma dificuldade de informar, uma dificuldade de antenar o telespectador, o torcedor que vai acompanhar, né? O campeonato começa hoje. Ontem nós fomos informados, uma bagunça danada. Ô, federação, vamos tratar com mais carinho, né? Acho que a informação ela é muito importante, principalmente com relação ao telespectador que vai acompanhar aí o Paulistão. Essa daqui é pro jornalismo. Caroline, já a gente repassa aqui pro pessoal. Bom dia a todos. Já fui no banheiro umas 4 vezes só hoje. Que o Allianz esteja com o espírito de Botafogo. Gabriel Dantas, de Guarulhos, torcedor da Portuguesa, que pagou R$130 para o estádio em uma quarta-feira, às 9h35 da noite. E uma coisa eu tenho certeza, apesar de ser clássico, a torcida da Portuguesa está liberada para comparecer no Allianz. Senhor Fábio Scheibel, hoje a torcida da Lusa vai fazer barulho, hein? A torcida do Palmeiras vai ser maioria, né? Claro. Mas a torcida da Lusa vai fazer uma bagunça legal lá no Allianz Parque. Uma bagunça organizada, uma bagunça com disciplina, hein, Fábio Scheibel? Prepare os ouvidos aí que a Leões da Fabulosa vai fazer festa lá, hein? E é a primeira vez da Portuguesa no Allianz Parque pela equipe profissional, né? Palmeiras e Portuguesa nunca se enfrentaram, os times profissionais. Jogaram no Allianz Parque, né, depois da reforma do Parque Antártico, do antigo Parque Antártica. Então, é a estreia, o debut da Lusa. A Lusa que tem um histórico bom nas categorias de base, já jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, numa edição de Sub-20, acho que era o Paulista Sub-20, eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas agora, pelos profissionais, é a primeira vez que a Lusa vai jogar lá e conta hoje com um time totalmente reformulado, né, 15 novos jogadores, né, nessa nova versão SAF da Lusa, e tem no técnico Cauã Almeida, que fez bom trabalho no América Mineiro, uma esperança de um bom projeto, né, para este ano, principalmente no Paulista também. Conta com jogadores experientes, principalmente o goleiro Rafael Santos e o Henrique Almeida também, atacante, que tem passagens pelo Vila Nova, São Paulo também, e outros times. Anota aí hoje, 3-1 Lusa, 2 do Henrique Almeida e 1 do Iago Dias. Que a torcida portuguesa vai fazer festa lá, sim, mas agora o resultado aí já... Tudo no contra-ataque. Fica por sua conta. Permanecendo na capital paulista... Você eliminou a ponte já da Copinha? Por que eu não posso errar? É verdade, Nossa, eu quero só ver no Arena hoje, mas foi apenas aquela brincadeira saudável. Entendi. Hoje tem a estreia do São Paulo, hein, no FC Series. Não é o UFC, não, é FC Series Futebol. São Paulo enfrenta o Cruzeiro às 9h30, horário de Brasília. Tem aqui uma prévia do Tricolor, ó. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, Luiz Gustavo e Marco Antônio, Lucas, Luciano e Ferreira, e André Silva na frente isolado, e o Oscar jogando no time de baixo. Provavelmente o Oscar deve entrar no decorrer da partida. E o Cruzeirão, que é a atração, hein? Ó, Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno ou Lucas Villalba e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. É um Cruzeiro literalmente estrelado, hein, Lupi? Nossa, um Cruzeiro estrelado, diferente, né? Esse ataque Gabigol e Dudu, se você somar a quantidade de gols de cada um nas últimas temporadas, 10. Eu acho que passa todos os atacantes que Ponte e Guarani contrataram nos últimos 4 anos. Isso sim. Mas é um time pra ficar de olho, porque o Cruzeiro tem, além desse ataque, né, Gabigol e Dudu, tem o Fabrício Bruno na zaga, que é muito bom zagueiro, veio do Flamengo, né? O Lucas Romero,
também é bom jogador. E o Matheus Pereira, né, que tava naquela do sai, não sai, pelo visto não sai, fica, e vai ser aí o arco pra Gabigol e Dudu, que são as flechas do ataque cruzeirense. Mas gostei do meio campo, hein, Fábio Chaib? Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira. É um Cruzeiro interessante para 2025 e o São Paulo vai poupar o Oscar, pelo menos, de começar jogando neste duelo às 9h30, Fabião. A gente não sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro nessa temporada, mas uma coisa a gente não pode negar, né? O Cruzeiro vai ser grande atração no campeonato, da temporada, na verdade. Um time estrelado, um time midiático também. Todos os olhos vão estar voltados para a Raposa que promete bastante, né? Vir forte. A gente tem que ver também como vai ajustar essas estrelas comandadas pelo Fernando Diniz. Vai ser muito legal ver esse time novamente. O Cruzeiro tentando brigar por títulos, disputar títulos depois de um tempo sombrios aí que passou, né? E vai ser a grande atração. Hoje é um aperitivo, né? Um jogo que não vale tanto, acho que não vai entrar com tanta força, nem Cruzeiro, nem São Paulo, mas um amistoso mesmo. Mas durante a temporada vai ser muito legal de ver. Tá certo, Fábio Chaib. 11h30, nós vamos pro repórter CBN. Oeste 1, 15 de Piracicaba 2 vão empatando na abertura da Série A2, 25 minutos, uma vitória importante para o Quinzão até aqui. E na volta, tudo sobre Ponte Preta Profissional, Ponte Preta Copinha, Guarani Profissional, Guarani Copinha São Paulo. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Subiu para 26 o número de mortes em decorrência dos temporais em Minas Gerais desde o começo do período chuvoso, em outubro. O caso mais recente aconteceu na cidade de Cerro. Uma mulher que tentou atravessar um córrego foi arrastada pelas águas. Até o momento, 63 municípios mineiros registraram anormalidades provocadas pelas chuvas. Mais de 3.600 moradores tiveram de sair de casa. Os dados estão no boletim divulgado nesta manhã pela Defesa Civil do Estado. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que mede a atividade econômica mundial, recuou 2,1 pontos em janeiro e somou 94,3. O desempenho decorre da queda verificada na região da Ásia, Pacífico e África. Apesar disso, o cenário permanece favorável, com a expectativa de um crescimento semelhante ao avanço do ano passado. De acordo com a FGV, deve haver desaceleração nos Estados Unidos e na China. Já a Europa e o conjunto de países emergentes devem ter aceleração. O tenista brasileiro João Fonseca vai voltar à quadra por volta das 3h de quinta-feira. Ele vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego pela segunda fase do Aberto da Austrália. Na estreia em um Grand Slam, o carioca de 18 anos fez história ao bater o número 9 do mundo, o russo Andrei Rublev, por 3-0. Com o resultado, João Fonseca engatou a 14ª vitória seguida. No feminino, Bia Haddad vai enfrentar a russa Erika Andreeva. A paulista deve entrar em ação perto de 1h de quinta-feira. Do horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Você pode participar do CBN Esportes através do 99186-9070. Temos mensagens de áudio. Pode soltar, Valmir Bortoleto. Oi, Lúcio, Carlão, é o Gramado. Bem? CBN. A volta do futebol raiz, com Márcio pelo rádio. Oi, Lupe, oi, Carlão, é o Gramari, tudo bem? Gramari. Opa! A volta do futebol raiz, né? Só transmitido pelo rádio. Verdade. Pouca televisão ou sem acesso à televisão. Verdade. Abraço. Aliás, ontem Gramari, participação especial no Jogo da Ponte, hein? Informando lá o nosso parceiraço, Odinei Ribeiro.
o Serginho Xavier também, falando sobre os times da Ponte, né? Os times campeões da Macaca da Copinha São Paulo. O Gramário foi um informante 81, 82, é isso? Isso, né? 81, 82. Falou sobre Mauro Van Basten, que hoje é o homem forte lá do Corinthians. Mandar um abraço aqui pro Wilson da Rocha. Ele falou, sinceramente, não tem surpresa nenhuma a Ponte na Copinha. O time é fraco. É a opinião do Wilson da Rocha, nosso ouvinte, que mandou mensagem. Quem mandou mensagem pra gente foi o JP. Esse sub-20 do Guarani disputa a Série C com o pé nas costas. Abraço. A Série C é um torneio diferente, né? A Série C, ela vai precisar bastante desses jogadores da base, apesar de que a maioria dos jogadores que foram contratados de Ponte e Guarani com vínculo até o fim da Série C, mas a gente sabe como é que funcionam os estaduais. Os estaduais, né? Se um jogador vai bem, os clubes vêm em cima para tentar tirar. E claro que são profissionais. Vai embora, não tem jeito. Bom dia, CBN Esportes, tudo normal, tratado da Ponte, até tratando de Ponte, haja sofrimento. Quem mandou mensagem pra gente aqui é deixa eu ver, final do telefone 5445 é o Wagner. Wagner que mandou mensagem. Carlão, abre aspas, eu garanto que a Ponte passa pelo Botafogo, fecha aspas, 3 pontinhos, sei. Foi o Emerson Dias que mandou mensagem pra gente. Sabe que ontem eu estava acompanhando o jogo com um amiguinho muito especial, ele disse assim pra mim, é a cara da Ponte fazer o gol aos 90 e tomar aos 92. Foi quase isso, né? E o Rogério lá de Sorocaba mandou um abraço para os amigos aqui da CBN. Será que continua a regra de classificação do Paulista para a Copa do Brasil? Sim. Copa do Brasil primeiro, segundo, sim. E aí depois na classificação geral. E aí tem que aguardar como foi no ano passado o ranking, né? A classificação de Campeonato Brasileiro, desempenho dos paulistas em Libertadores, que mais? Em Copa do Brasil. Então, assim, a gente vai ter uma ideia inicial dos clubes garantidos na Copa do Brasil 2026, mas pelo que a gente já tem de histórico, o quadro fica melhor resumido no fim da temporada com o fim dos campeonatos nacionais. Aliás, esse ano teremos o Fábio Chave, Ponte Preta e Portuguesa estão, né? A Ponte sim. Na Copa do Brasil. sim. A Lusa na Copa do Novo Brasil. Horizontino também, né? Acho que a Inter de Limeira também, né? Inter de Limeira também. São os 4 primeiros, na verdade, do Paulista que se classificam nessa edição do ano passado. Então, Palmeiras, Santos, Bragantino e Novo Horizontino garantindo a classificação. Mas daí depois tem o ranking, tem os outros campeonatos também, como você citou. Mas os 4 primeiros já se garantem na Copa do Brasil do ano que vem, né? Os semifinalistas, na verdade. Eu disse que o Fábio Chaib estava na Pauliceia desvairada, mas não, ele está lá no Palácio do Sultão, lá no Principado de Itu. 9h45 da noite, né? É muito tarde. 9h35. Então vai um pouco mais aleatório. Vai um pouco mais cedo, Vai um pouco mais cedo para pegar um lugarzinho, né? Ô, Carlão, mas falando da Copinha, ontem eu gostei daquele Lucas Martins do Guarani, jogador. Cara, agora, clássico, um golaço dele também. Eu vou falar, nossa, que golaço. E vou falar pra você, é muito cedo, é prematuro a gente falar, esses jogadores vão virar. Cara, mas o Guarani tem apresentado, até um ouvinte falou do time da Ponte, a Ponte eu gostei do Domene, que já é experiente em termos de Copinha, gostei do Pedrinho. Pedrinho, verdade. Bom jogador. Pedrinho é bom jogador, articulador, rapidinho ali no meio, é um cara que pode ser observado com carinho. Mas o Guarani apresentou valores melhores, ou tem apresentado, né? Jogadores mais talentosos, o Vitinho Albanês, João Marcelo, que vai pro profissional. Nogueira foi pra rede. Porfírio. Né? O Lucas Martins fez um golaço também. Porfírio, que já é também experiente em termos de base. E eu sou um crítico do escanteio curto. Eu detesto escanteio curto. O dia que eu for presidente da FIFA, se um dia eu for, vou proibir. Escanteio curto, tiro livre indireto para adversário. E o escanteio com 2 cobrando também. Tiro livre indireto. Quando eu for presidente da FIFA, eu vou mudar todas as regras do escanteio. Mas ontem... Só que ontem deu certo. Só que foi uma jogada trabalhada. Aí a gente precisa dar um mérito pro Jairo Blumer. Guarani joga bonito, cara. Guarani da Copinha joga bonito. A gente não tá falando que vai ser campeão. Não. Porque tem uma Ferroviária forte pela frente que eliminou o Santos. Mas tem jogado um futebol interessante. O Guarani tem apresentado bons valores. Não sei o que vai ser o futuro desse time na Copinha ou o futuro desses jogadores, mas até aqui, dentro da competição, o Guarani tem me enchido os olhos, meu caro O Guarani Antônio que Lupi. decide já amanhã, né, a classificação, às 6h30 da tarde, né, contra a Ferroviária lá em Araraquara.
Aliás, você estava falando do Domênio da entrevista, ele fez um desabafo forte também com relação aos jogos da Ponte na Copinha, com razão, né? Com razão. Os 4 jogos da Ponte, né? Os 4 praticamente, debaixo de um sol escaldante, 3 jogos à 1h. Foram 3 jogos da primeira fase à 1h, 1 às 3 contra a equipe do Votuporanguense e só ontem que foi à noite contra o Botafogo. Aliás, o Domênio, jogador de personalidade, falou pouco ontem, mas se posicionou de uma maneira contundente. 11h40, já que estamos falando da Ponte, então vamos de macaquinha? Vamos. Às 18h30, então, a Ponte estreia contra o Novo Horizontino Lupi no Campeonato Paulista 2025. Jogo que já é considerado um clássico estadual entre Novo Horizontino e Ponte, como eu destaquei na manchete, são equipes que vêm se enfrentando bastante durante as temporadas, né? A gente busca aí a Série A2, o Novo Horizontino caiu, mas chegou até a decisão contra a Ponte Preta e a Macaca levou a melhor. Novo Horizontino, uma SAF, né? Já é SAF, é um time estruturado, bateu na trave ano passado, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, brigou com o Santos durante toda a competição na liderança e na única rodada que ficou fora do G4 o campeonato terminou. E o Novo Horizontino, mais uma vez, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Já a Ponte Preta, que fez uma temporada 2024 horrorosa, foi rebaixada para a 3ª divisão do futebol brasileiro. E até por conta disso, a diretoria teve que fazer uma grande reformulação no elenco. A Macaca contratou 18 jogadores e todos já estão regularizados e à disposição do técnico Alberto Valentim, que foi o escolhido para conduzir a Ponte Preta nesse processo de reestruturação e de reformulação para a temporada de 2025. A Ponte, além do Campeonato Paulista, que é o primeiro torneio do calendário, tem Copa do Brasil e também tem a 3ª divisão. E o principal objetivo, isso já foi deixado muito claro, é colocar a Ponte Preta novamente na Série B em 2026. E no Campeonato Paulista, um campeonato de segurança, garantir a permanência na divisão principal do Paulistão e aí depois, se der tempo e o campeonato permitir, buscar, quem sabe, aí uma classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A Macaca, que tem, como eu disse, o Alberto Valentim, porém, toda a pré-temporada da Macaca foi feita longe de Campinas, né? Primeiro em Atibaia, no finalzinho de 2024, e depois em um resort em Bragança Paulista. Por isso, é muito difícil a gente montar um time da Ponte Preta que vai enfrentar o Novo Horizontino. Tentando montar aqui uma equipe, a gente pode colocar uma formação inicial para o duelo que acontece hoje, às 6h30, lá no estádio Jorge Ismael de Biasi. Diogo Silva no gol, o Maguinho como lateral direito, Simon e Nilson Júnior no sistema de defesa e o Arthur na lateral esquerda. Mas o Danilo Barcelos, ele chegou essa semana. O Arthur já tá desde o finalzinho de 24 na pré-temporada. Por isso hoje o Arthur, ele, na minha opinião e na minha visão, sai um pouquinho à frente do Barcelos. Meio campo, experiente Rodrigo Souza, Dudu ou Serginho, Emerson Santos e o Elvis. No ataque, Victor Andrade e Renato, ou quem sabe Danley e Jean Dias. É muito difícil a gente projetar a equipe da Macaca. A assessoria de imprensa não disponibilizou nenhuma entrevista com o treinador ou com algum jogador falando sobre esse primeiro jogo contra o Novo Horizontino, e nós também não tivemos acesso às atividades da Macaca, que viajou na última segunda-feira para São José do Rio Preto. Já do outro lado, como eu disse, o Novo Horizontino, que bateu na trave na Série B, quase subiu. Mesmo com o desempenho não esperado, ou seja, sem o acesso, a equipe manteve uma base para 2025, inclusive com o técnico Eduardo Batista, que fala a respeito dessa primeira partida e o período de preparação do Tigre de Novo Horizonte. Tudo que nós programamos, nós conseguimos fazer, talvez ali por falta de tempo, talvez um ou outro amistoso a mais, acho que era necessário para ritmo, né? Mas o tempo não nos permitiu. Então, dentro do espaço de tempo que a gente tinha, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem, né? Lógico que não é o 100% que a gente pensa, e acho que muito poucos times vão estar 100% nesse início, né? Mas
é a melhor condição que a gente poderia ter, né? Acho que a manutenção da equipe do ano passado para essa, ela nos dá bastante segurança, né? Por as ideias estarem instaladas ali, né? E alguns jogadores que chegaram com qualidade, né? Vão pegando a maneira que a gente tem de pensar o jogo, a maneira que a gente tem de encarar a competição, e a gente possa fazer mais um Campeonato Paulista muito bom. Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, o primeiro adversário da Ponte Preta na temporada 2025. O provável time da equipe de Novo Horizonte: Jordi no gol, remanescente, Rafael Donato, remanescente, César Martins e Patrick, ou seja, aquele triângulo defensivo que foi muito usado na Série B, mantido para 2025, Rodrigo Soares, William Farias, Luiz Oyama, ex-Ponte, e Marlon, além do Heverson, Vagninho e Pablo Diego. A principal novidade aqui nesse time do Novo Horizontino é só o Luiz Oyama, que foi uma das contratações feitas pela diretoria do Novo Horizontino. Mas olha como o Novo Horizontino trabalha bem, né? Tudo bem, não conquistou o acesso, foi frustrante, inegavelmente foi frustrante o que aconteceu em 2024. Agora, a gente não pode dizer que o Novo Horizontino realizou uma má Série B, né? Tanto é que ele brigou pela liderança, nem foi pelo acesso, ele brigou pela liderança boa parte do campeonato. Então, por isso, a manutenção da base, o técnico Eduardo Batista também mantido, ou seja, é um time favorito a vencer hoje e é um candidato à classificação. Título nem tanto, mas é um time que fatalmente estará na fase quartas de final do Campeonato Paulista. Com relação ao jogo de hoje, é um Novo Horizontino favorito, não tem como fugir disso. É uma ponte em formação, é uma ponte num processo de reorganização. É plausível essa dúvida, né? O Arthur ou o Danilo Barcelos, de repente o Arthur no miolo de zaga, qualificando a saída de bola ali pelo lado esquerdo, e o Danilo como um lateral, porém, Danilão chegou agora, né? A gente não sabe como que ele está fisicamente, então por isso eu creio que o Arthur vai ser o lateral esquerdo e talvez o Nilson Júnior. Meio campo não me surpreenderia realmente, com 3 volantes, o Rodrigo Souza, o Dudu e o Emerson Santos, Dudu saindo um pouquinho mais, e o Elvis, né? É o cara da criação. E Vitor Andrade e Renato, eu até falei no nosso café hoje que o senhor pagou, Antônio Lupe. Sim, mas paguei com muita vontade, que né? Eu chamei a atenção sobre o sistema defensivo do Novo Horizontino. Né? Veterano / qualificado, é bem verdade, mas lento, né? Você pega o César Martins e o Rafael Donato, 2 veteranos, jogadores experientes e competentes. E agora, o César Martins só voltou porque o Luizão foi pro Santos, né? E ele, a reta final da Série B, ele não faz, ele estava lesionado. Isso. E pode ser um setor para a Ponte se aproveitar, pelo menos na velocidade, porque são 2 jogadores que construíram carreiras, né? César já passou aqui pela Ponte, Donato tem uma história maravilhosa no Vila Nova principalmente, mas eu acho que é um setor em que a Ponte pode explorar pela velocidade. O Vitor Andrade, se começar jogando, pode ser um cara importante. E você sabe que quem é o cara que pode indicar um caminho ou outro para a Ponte vir com um resultado interessante? O próprio Danilo Barcelos. Sim. E aí você me pergunta por quê? Mesmo se ele não jogar. Ele estava treinando com o Novo Horizontino, hoje é quarta, né? Acho que até sexta da semana passada. Quinta-feira ele estava lá resolvendo as pendências, rescindindo o contrato. Sexta-feira veio para Campinas. Então, até quarta, vamos colocar. Até uma semana atrás, o Barcelos estava ali. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Claro que tem treinamentos físicos, né? Nesse início de trabalho. Até o próprio Eduardo Batista afirmou que queria fazer mais testes, jogo-treino, para dar entrosamento à equipe. Mas o Danilo pode até ajudar aí o técnico Alberto Valentim, claro, é uma ajuda assim bem pequenininha, mas é um cara que conhece muitos jogadores e o que o Eduardo Batista estava projetando para esse início de 25. É verdade, Antônio Lupe, 11 horas e 48 minutos. Fábio Chaib, parada indigesta para macaca, hein? Daqui a pouco a gente vai debater o bugrão que recebe o Botafogo. É uma incógnita, né? O time da Ponte Preta, a gente sabe que mudou muito desde o ano passado também. É verdade que já estão fazendo pré-temporada já há um tempinho, né? Até fora de Campinas também, mas esse primeiro jogo oficial, a gente não sabe realmente qual time vai ser escalado. Como foram os jogos treinos também, a gente já comentou sobre isso, que a Ponte não abre a relação dos jogos também, o que o acontecido nas partidas, então a gente não tem um desenho já esboçado da Ponte Preta para essa partida. Um jogo fora de casa, como vocês disseram, uma equipe muito forte, que vem desde muito tempo aí, desses últimos anos já
batendo forte nos campeonatos, principalmente na Série B, tentando o acesso, manteve uma base muito boa e primordial, manteve o treinador também, que já conhece muito bem o Novo Horizontino. Eu acho que a Ponte saindo com empate hoje está mais que bom, viu, Carlão? Porque essa partida aí realmente vai ser complicada, principalmente se levar em conta que esse time não tem muito entrosamento, né? Concordo com você, Fábio Scheib. Tem galera participando, Lupe, antes de irmos para o intervalo. Mandar um abraço aqui pro Carlos, que mandou mensagem pra gente, tá mandando aqui os caminhos da onde acompanhar os jogos. Carlão, quando a Ponte vai contratar um técnico para a base que ponha o time que jogue pra frente? É a pergunta do Paulo, da Chácara da Barra. Boa, Paulo, isso é um debate amplo. Eu tô com você nessa, tô com você. Fala, pessoal, a Ponte tem um DNA de azar. Não merecia perder ontem. Mas Ponte Preta sempre é o Márcio Guilherme que mandou mensagem. Torcedor sofrido da Macaca. Boa tarde. Nem na Copinha a Ponte não tem centroavante de área. É o Cauã, né? Que foi substituído ontem. Foi substituído, não estava numa noite tão legal. Boa tarde. Carlão, eu não acredito que a Ponte ainda está contando com o... Ele usa um adjetivo aqui que não é legal, né? Sim. Com a camisa 10, assinado Eduardo. Ah, né? Eduardo, o homem tá fininho, hein? Vamos ver. Vamos agora. Hoje a gente vai ter uma situação um pouco mais clara de como estará o Elvis, né? O nosso menino. 11 horas 50 minutos, um rápido intervalo. Um modo carinhoso. Então 11 horas 50 minutos. Como você viu o Fraga? Tá Fraga, esse Ponte tá cabeludo, tipo hein? Argentino, né? Tá parecendo o Ricardinho Esbugre, né? Verdade. Estilo, 11 horas 50 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Temos a hora do vôlei e tudo sobre o Guarani, também com participação dos nossos amigos da CBN Ribeirão. Isso mesmo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem vôlei. Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Blumenau às 6 horas da noite, fora de casa, lá em Santa Catarina. Na primeira partida de 2025, a equipe campineira perdeu para o Goiás, também jogando longe do ginásio do Taquaral. Com a derrota, Campinas caiu para a 4ª colocação na Superliga Masculina e agora vai em busca da reabilitação. O adversário, o Blumenau, também perdeu na estreia do retorno para a equipe do Guarulhos, jogando em casa. A equipe de Santa Catarina aparece na 9ª colocação na competição nacional. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. Lupe, 11 horas 54 minutos. Tudo sobre o clássico do interior, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos trazer os nossos convidados para falar desse jogo, a estreia do Guarani em 2025 contra o Botafogo. Duas equipes que ano passado na Série B chegaram a brigar ali contra o rebaixamento. O Guarani não conseguiu escapar da zona da degola. O Botafogo ficou na Série B. Um bugre reformulado. Entre as contratações, Caio Melo, jogador que foi uma das primeiras contratações, fala do período de pré-temporada e o duelo contra a equipe de Ribeirão Preto. Claro, um momento muito importante, né? Estar vestindo essa camisa gigante que é do Guarani. Eu vim com essa intenção, né? De botar de novo o Guarani onde ele merece estar, jogando esse Paulistão, né? Fazendo também um grande ano, né? Se Deus quiser, conquistando o acesso para a Série B. E desde que eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido pelos companheiros, né? Por todo o elenco, por todo o staff também, que está aí desde, né? Tanto da casa quanto que chegou agora, junto com o Maurício. Então eu estou muito feliz por esse início e satisfeito também com o que a gente tem construído. A gente chegou, né? Eu cheguei no dia 26, já começando a preparação, conhecendo todo mundo. E lá em Águas de Lindóia foi muito bom, acho que principalmente pela parte do campo, né? Para a gente poder pegar um pouco mais da parte tática do professor Maurício, que tem passado para a gente. Acho que a gente tem se entendido muito bem ali. E mesmo com o time novo, eu acredito que tem se encaixado, que se Deus quiser vamos poder fazer uma grande estreia amanhã. A gente tem estudado, o professor Maurício tem passado o que ele pegou do adversário para a gente, né? A gente tem estudado bastante, mas acho que nesse período focamos muito no nosso jogo, na nossa tática. Acho que finalizar o que temos de melhor, né, nessa pré-temporada, que a gente conseguiu construir bastante juntos ali para chegar e poder também punir um aniversário. O Caio Melo, uma das caras novas desse Guarani versão 2025, inclusive vou até dar o crédito, porque a lista de inscritos ainda não consta no site da Federação Paulista. Esse documento vai ser público, né? Acho que entre hoje ou no máximo amanhã. Porém, dá o crédito aqui pra rapaziada do Burgercast, que já teve acesso a essa lista. E a gente não enxergou, ou ele não foi inscrito, o Alan Santos. Deve ter acontecido algum problema nessa preparação, algum tipo de lesão, algum desconforto. O Guarani só deve se manifestar quando a escalação for divulgada, hoje por volta ali das 6h30, 7 horas da noite. Então o Guarani já tem a lista e essa primeira relação de atletas inscritos para o Campeonato Paulista. E esse provável Guarani do técnico Maurício Souza, também um grande ponto de interrogação, fazendo um exercício que nós inclusive fizemos aqui na última segunda-feira. Gabriel Mesquita e Henrique. Se o Alan Santos, pelo que tudo indica, não tiver condições de jogo, vai o Rafael Rodrigues, Rafael com PH, Márcio Silva e o Emerson Barbosa, Anderson Leite, Natan Camargo, Matheus Sarará, Isaac, Matheus Regis e João Vitor, provável bugre para a estreia contra a equipe do Botafogo. É tudo muito novo, né, Lupe? É tudo muito difícil até de analisar, muitas apostas. Eu acho que de realidade aqui tem o Gabriel Mesquita e Isaac e Matheus Regis, né? A expectativa de que o Matheus possa reencontrar o bom futebol dos tempos do São Bernardo. Na Ponte ele não foi tão bem. Eu acho que o Isaac, neste primeiro momento, assume a responsabilidade técnica da equipe. Os demais apostas, né? O Emerson Barbosa fez uma Série B ruim, né? Não agradou. O Anderson Leite, quando jogou, teve até um bom desempenho. Agora tudo muito novo. O Márcio Silva já está no Brinco de Ouro há algum tempo, mas na realidade praticamente faz a estreia dele hoje, né? Em virtude de lesão contra no ano o passado. Botafogo, não foi? Foi contra o Botafogo? Não, acho que foi contra o Botafogo, sim. Que ele teve uma lesão séria, né? Joelho, Isso, nós estávamos fazendo esse jogo. Então é embrionário, né? A gente espera que o Guarani possa fazer prevalecer o fator Brinco de Ouro, porque já é um jogo decisivo, né? Se a gente pensa em 12 pontos, eu acho que o Guarani tem que começar a partir de hoje, já no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fábio Chabe parada também indigesta, hein? O Botafogo manteve aí o Márcio Zanardi, trouxe alguns reforços. Só para completar a informação, Chabe, ele machucou no dia 1º de março contra o Botafogo, só que o jogo foi lá em Ribeirão Preto, né?
Ele estava em campo, teve uma lesão no joelho e depois perdeu a temporada, o restante da temporada 2024. Aí, Fabião. É tudo na base do achômetro, né, Carlão? Porque a gente sabe como que é a relação dos times de Campinas, os principais times do país também, muito fechada, a gente não tem informações sobre isso, e muitas caras novas também, assim como a Ponte Preta, uma incógnita ao Guarani, o Guarani tentando encontrar o caminho aí das conquistas, das vitórias também nesse ano de 2025, mas começa com uma incógnita, com um time totalmente reformulado, mais de 15 jogadores, 17 jogadores foram contratados. A gente tem que esperar se adaptar também para ver como esses jogadores vão entrar. O problema é que o Botafogo já veio com uma estrutura, com um técnico já que permanece do ano passado, né, o Márcio Zanardi, com jogadores um pouco experientes, principalmente no ataque, como o Douglas Baggio, que sempre faz muito alarde também, o Pablo Tomás também, que já é conhecido também do público campineiro. A gente vai esperar o Guarani tentando uma vitória para iniciar bem essa temporada, mas é complicado dar qualquer opinião nesse momento. De caras conhecidas do torcedor bugrino, Gabriel Bispo, né, que fez parte da campanha. Esse Jefferson, que era da Ponte. É o Jefferson, lateral direito aqui de Campinas. O Edson. Edson jogou na Ponte, Edson também. Felipe. Gabriel Bispo, do Guarani. Bispo. Quem mais? Pablo Tomás, né? O Pablo Silvinho, Tomás fez o gol que garantiu o Guarani a permanência. Ano passado, né? Silvinho, que jogou na Ponte. Douglas Baggio, que não jogou em Campinas, mas é um velho conhecido do torcedor campineiro. É um Botafogo que manteve aí parte da base do ano passado, mas principalmente o comando do Márcio Zanardi. Por isso a dificuldade do jogo hoje. E eu coloco esse jogo como decisivo, porque o Guarani tem uma possibilidade de construir a campanha dele de permanência, que é a prioridade até aqui, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Botafogo é um adversário do campeonato do Guarani. Por isso hoje a vitória é fundamental. Mas como disse o Fabião, é aquela coisa, eu acho que a escalação então é um Guarani difícil de analisar. A gente espera que dê, né, Lupe? Aquela famosa liga que ajudaria o Guarani na sequência da temporada 2025. Só pra informar, o 15 venceu na abertura da Série A2, venceu o Oeste fora de casa, lá em Barueri, 2-1 pro Quinzão. Vitória importante do Quinzão. Galera, a gente volta às 4 com a Arena já esquentando os tamborins para a abertura do Campeonato Paulista. Até lá! CBN Esportes Campinas.